Assim está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 21 em diante. Preste muito bem atenção, pegue sua Bíblia, seu aplicativo e leia comigo. Gálatas capítulo 4, versículo 21 em diante. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, debaixo da lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? No versículo 22, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. 23, o filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre segundo mediante, o filho da livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e é ela a nossa mãe. Veja como que pode um negócio desse, né? Paulo falou isso há quase 2000 anos atrás. Paulo disse isso aos irmãos que estavam reunidos ali na Galácia, provavelmente os gentios, e falando ali também tinha judeus pelo meio. E falando, explicando para eles que o Monte Sinai, a aliança feita no Monte Sinai, teria gerado filhos para a escravidão. E ele comparou aquela situação a Jerusalém atual. Atual hoje? Não, porque não existe mais aquela Jerusalém hoje. A Jerusalém naqueles dias, onde ele, claro, ele estava, ele vivia, ele andava por ali. Onde houve a necessidade de se pregar as boas novas, houve a necessidade de se pregar o evangelho, porque o juízo estava próximo. Aí você pega uma passagem dessa aqui, eu acho inconcebível, eu acho algo, inimaginável que um teólogo não consiga entender esses poucos versículos aqui, pontuais. Versículos pontuais, sem a necessidade de malabares, sem a necessidade de manipular, sem a necessidade de fraudar, de enganar, não. Basta você ler isso aqui. Então quem vivia, Paulo diz que quem estava vivendo conforme o Monte Sinai, então quem vivia naquela situação estava debaixo de escravidão. Aí você pega nos dias de hoje e coloca isso aqui, escancara isso no meio religioso, você faz essa leitura você aqui nesse canal, você faz essa leitura desses simples e humildes versículos aqui nesse canal, e o religioso lê isso, e o olho dele está tão nas trevas que ele não consegue entender isso, meu Deus do céu. Que ele, praticando obras da Jerusalém terrena, da Jerusalém antiga, ele está na escravidão. Ele está vivendo exatamente como Paulo disse aos irmãos naqueles dias. Que eles estavam na escravidão. Que eles estavam semelhante ao filho da escrava, o filho da serva, ao filho dos carnais, porque a lei foi dada para transgressões da carne. As leis escritas foram dadas aos judeus. Então, o filho da escrava nasceu aqui, ó, no 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Então ele estava falando que os adoradores de Moisés, os seguidores de Moisés, os legalistas, eles estavam debaixo de escravidão, eles eram escravos, mas não queriam aceitar isso, não aceitavam isso. E nos dias de hoje, em pleno século XXI, mês de fevereiro, você vê nessa religião, eu não frequento essas porcarias, mas é exatamente o que se prega, o que se é ensinado dentro dessas sinagogas, que eles chamam de igreja. É exatamente ensinado esse caminho para os religiosos. O caminho do quê? Da escravidão. O caminho da servidão. O caminho da humilhação. O caminho das trevas. Eles estão vivendo exatamente
Na escravidão que foi dado o fim, porque o fim da lei foi Cristo. O fim daqueles preceitos, daqueles mandamentos, o fim daquelas ordenanças, o fim daqueles feitos no Monte Sinai foi Cristo, há quase 2000 anos atrás. Então você vê como que a religião ela é cega, como que os religiosos são cegos. Aí a pessoa assiste um vídeo desse, aí com a cegueira dela ela fala, não, esse cara é um herege. Não pode dar ouvido a esse cara não, esse cara é um perturbado. Esse cara não é espiritual, esse cara não tem o Espírito Santo, esse cara é um... Mas como que eu posso ser um herege se o que eu estou fazendo aqui é apenas lendo algo que o Espírito da Graça falou pela boca de Paulo? Eu estou lendo algo que o próprio Deus falou pela boca de Paulo. Que a Jerusalém daqueles dias, ela estava debaixo de escravidão. Que aquela primeira aliança estava debaixo de escravidão. E vou citar aqui 2 obras de escravidão. Dízimo, lei da escravidão, que nunca foi dinheiro. Batismo nas águas, lei da purificação, escravidão. Buscar Deus em templo, escravidão. Salmo 122, versículo 4. Conforme o mandamento da lei que deveria buscar Deus em templo. Aí quando você apresenta a Jerusalém espiritual, a Jerusalém que foi estabelecida há quase 2000 anos, aí eles dão um pulo para trás. Essa nova Jerusalém aqui, até os que se dizem estar em graça, dão um pulo para trás. Eles não acreditam perfeitamente nisso não. Apocalipse 21, 3. Veja, não no 2, no 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. Olha aqui, essa é a nova Jerusalém espiritual. É essa Jerusalém, nova Jerusalém aqui, que Paulo dizia que é livre. Quem está nessa nova Jerusalém espiritual está na liberdade. Não é mais escravo, não é mais servos, mas sim são os filhos da promessa. Quem está nessa nova Jerusalém espiritual, quem está nessa Jerusalém espiritual é o povo da fé, é o povo das bênçãos. É o povo da promessa. Mas isso foi realizado no ano 70, há quase 2000 anos. Nós estamos no ano 2023. Então daqui a 47 anos se dará 2000 anos. Então isso daqui não é um privilégio nosso somente, não. Esse privilégio aqui foi estabelecido há quase 2000 anos. Mas vai se fazer o quê? Se as pessoas não aceitam isso, se as pessoas não creem nisso, se as pessoas não conhecem, a nossa parte nós tem feito, a nossa parte nós temos tentado mostrar. Mas eu volto a ser prolixo, tem pessoas que se dizem pregadores da graça, que não acreditam nisso, que ainda acreditam que a nova Jerusalém virá. Mas aqui está falando que Paulo disse, que aqui voltando aqui em Gálatas 4, versículo 24, estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, a Jerusalém naqueles dias, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Então a Jerusalém naqueles dias, ela estava lá em cima numa forma figurativa, porque ela é espiritual. Então não tinha ainda sido estabelecida a Nova Jerusalém. Mas Paulo não alcançou também quando foi estabelecido isso, porque Paulo morreu lá no ano 65, 66, 67. E essa Nova Jerusalém foi estabelecida no ano 70 no juízo. Então quem nasceu depois do ano 70 já nasceu nessa Nova Jerusalém. Mas as pessoas não têm conhecimento. As pessoas não querem saber disso. As pessoas chamam, não, esse é um herege, onde já se viu isso? Pai nosso que estás no céu. É essa a oração dos incrédulos. É essa oração que fazem aqueles que estão na Jerusalém escrava, na Jerusalém primitiva, na Jerusalém que foi dado fim há quase 2000 anos.
Então acredite, meu irmão e minha irmã, no Espírito. Acredite. Nós, o nosso espírito, nós já estamos na Jerusalém espiritual. Basta crer, basta confessar isso, basta viver isso para termos uma vida plena de felicidade, uma vida plena de paz, uma vida plena de amor e desfrute no gozo do Espírito de Deus que está em nós. Basta somente isso, basta acreditar. Tá bom? Então eu deixo com você essa pequena mensagem. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos e vamos em frente falando da palavra do papai, falando do entendimento que nós temos, simples e humilde, dos escritos bíblicos. Assim é, assim continuaremos falando. Tá bom? Tchau, tchau.